Vamos começar? Vamos. Auxiliar do. O que é o auxiliar do? Muitas pessoas até conseguem utilizar o auxiliar, sabem que para fazer uma pergunta muitas vezes precisam de auxiliar, mas na realidade muitas poucas pessoas entendem por que existe isso aqui. O que é o auxiliar do? Eu sei que para fazer uma pergunta eu preciso de auxiliar e tal. Certo? Agora, por que o auxiliar? Qual é o sentido do auxiliar do? Quando você em português quer fazer uma pergunta, o que se faz em português para fazer uma pergunta? Se muda a entonação da frase e você deixa de fazer essa frase numa entonação de afirmação e faz a frase com um som de pergunta. Por exemplo, você trabalha? Estou afirmando, não estou perguntando nada. Se eu quiser perguntar para você, eu falaria, você trabalha? Você trabalha, não se modifica, é a mesma, são as duas mesmas palavras. E a frase é a mesma. Você identifica que isso é uma pergunta porque eu estou dando uma entonação de pergunta. Essa é a forma que o português ou o espanhol tem de identificar quando é uma afirmação e quando é uma pergunta. Quando é uma negação, não, porque você fala que não. Mas entre uma afirmação e uma pergunta, é simplesmente, no português, modificar a entonação do que você está falando. E a frase fica exatamente a mesma. No inglês, essa entonação não é gramaticalmente correta. Quando você faz uma entonação de pergunta, você não está fazendo nada. Apesar de que na conversa diária, muitas vezes se possa utilizar e possa se entender para resumir a conversação, está ótimo, mas estamos falando de coisas que são gramaticalmente corretas. Então, quando você faz uma afirmação ou faz uma pergunta, não é só questão de modificar a entonação, você precisa de alguma coisa. Se a entonação que você vai dar de pergunta não serve para identificar uma pergunta, então como é que você vai perguntar alguma coisa? Então, existem nas frases algumas formas, dentro da frase que você utiliza, existem algumas formas de você demonstrar que você está perguntando. A última frase a gente viu o verbo to be. Você viu que você tem, por exemplo, no presente do verbo to be, I am. I am significa eu sou ou estou, e é uma afirmação. Quando você fala I am, eu falo eu sou ou estou. Como que você vai perguntar se você não vai perguntar I am? Não. Você viu que para perguntar você precisa trocar de lugar o verbo to be com um pronome pessoal. Quando você coloca o verbo to be na frente do pronome pessoal, você transformou isso que você estava falando em uma pergunta. Então, dentro dessa frase, I am, eu sou, qualquer coisa. Dentro dessa frase você tem o verbo to be, que o verbo to be é o elemento que você vai utilizar para fazer a pergunta. Como esse elemento tem outros tantos elementos, o will, o can, o have, no passado particípio, você utiliza o have e outro verbo. Eu tenho estado lá, são dois verbos, tenho estado, o passado particípio, você tem esse tenho como have no inglês para utilizar ele para a pergunta, os modals, que são os modais. Quando você tem esses elementos na frase, que você pode, e você quer transformar essa frase em pergunta, você utiliza eles para trocar de lugar com um pronome pessoal e você transformou isso na frase. Agora, nem todas as frases têm esses elementos. Quando você utiliza um verbo, por exemplo, qualquer, numa frase onde não tem um verbo, não é o verbo to be, não tem modais, não tem futuro, não tem o can, não tem elemento para fazer essa frase transformar essa afirmação em pergunta, você precisa disso aqui. É por isso que se chama auxiliar do. Quando na frase não tiver algum elemento dentro da frase que você possa utilizar para fazer a pergunta, inclusive para colocar a negação, você precisa de um auxiliar. Não dá simplesmente com a entonação de pergunta você demonstrar no inglês que você está perguntando. Então, que fique claro o seguinte, não é o auxiliar do que você vai precisar, se você não utilizar, não pode perguntar. Não é assim que funciona. Certo? Não é toda pergunta que vai levar auxiliar do. Só quando a frase não tiver o elemento
para perguntar ou negar, você vai precisar o auxiliar. Tá certo? Então, você já viu na classe anterior, na aula anterior, que trocando de lugar o verbo to be fazia uma pergunta, não precisa de auxiliar. Você está utilizando o próprio to be para perguntar, e quando você tinha que negar, você tinha que colocar a negação no verbo to be. Isto funciona da mesma forma, só que quando não tem elementos onde você possa fazer esse trabalho. Estamos? Sim. Então, vamos lá. Já sabemos que auxiliar do é um auxiliar para perguntar e negar. Assim como você botava a negação no verbo to be, também bota a negação aqui. Sim? Então, vamos lá. O que você conjuga com os pronomes pessoais são verbos, porém vamos conjugar o auxiliar do também para aprender como é que ele se vai comportar com os diferentes pronomes pessoais, quando você utiliza ele com as diferentes pessoas. E é como se fosse um verbo qualquer no presente simples. Você sabe que quando você conjuga um verbo no presente simples e você passa esse verbo pelas terceiras pessoas, he, she, it, ele, ela, isto, esses verbos vão levar a forma S. Neste caso, o auxiliar do, quando você vai conjugar, vai passar pelas pessoas, se você utilizar o do, primeira, segunda pessoa, o plural é do, no presente. Sim? O que acontece se você vai passar a utilizar ele como he, she ou it? É das. Certo? É como se fosse um verbo que você estiver conjugando. Não é, mas é como se fosse, você conjuga como se conjugasse um verbo no tempo presente. Então vamos lá. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Eu estou perguntando. E quando eu perguntar no presente nestas pessoas, eu vou utilizar o do ou o das, dependendo de ser terceira pessoa ou não. Se for terceira pessoa, eu vou colocar o das. Certo? Não tem tradução. O do não tem tradução, não significa absolutamente nada. Ele é um auxiliar, então você nunca vai traduzir isso. Só que vai utilizar isso quando você for perguntar. Então, vou dizer para você, vou pronunciar para você e você depois vai você. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Estou perguntando, vamos lá. Do I, do you, does she, Does he, does he, does she, does it, do we, do you, do they. perfeito. O que significa isso aqui? O que significa do I? Do I. Nada. Não significa nada. Simplesmente estou perguntando. Não tem tradução. Agora, no caso assim, do I é uma pergunta. Sim. Não, e se tivesse I do? Seria a resposta. Ah, tá certo. Aqui. Se eu mudar, tá certo. Isto é pergunta. Ele, Isso é uma boto o I pergunta. na frente e o do depois, então é uma Quando você for responder. afirmação. Quando você é uma for responder. resposta. Exatamente. Quando você vai perguntar, quando você vai fazer uma pergunta com o do, e eu faço uma pergunta com o do para você e você vai responder, você nunca vai utilizar o verbo. Por exemplo, eu falo para você, do you work? Você nunca vai falar yes I work. Nunca. Não utiliza o verbo. Eu pergunto para você, do you work? Você trabalha? Yes, Se eu fosse falar para você que você trabalha, eu falaria you work. Mas se eu vou transformar isso numa pergunta, eu não falo you work, eu falo do you work, porque eu preciso de auxiliar. Aí em you work não tenho elemento nenhum para fazer pergunta, certo? Então aí sim preciso auxiliar. Do you work? Você trabalha? Você nunca vai responder sim, eu trabalho. Você vai responder yes, I do, como está neste caso aqui. certo. Esse do, se você quiser traduzir a segunda parte do do, não é traduzível, porque não tem, o do não tem tradução, simplesmente para a pergunta. Mas já que você perguntou, vou te explicar isso agora. Esse do, se eu falar para você, do you work? Você pode traduzir esse do como trabalhar. Por quê?
Porque se eu estou te perguntando, eu falei para você a aula anterior que quando você vai fazer uma tradução, você tem que fazer a tradução considerando o que você vai traduzir e considerando o significado do que você vai traduzir, mas você vai dar essa tradução dependendo de como você utilizar esse idioma para o qual você vai traduzir. Outra pessoa que fala o mesmo português que você, em outro lugar, quizás de outras palavras a essa tradução, porém a ideia é exatamente a mesma. ¿Sí? Então, o que acontece se eu pergunto para você se você trabalha? Você vai responder, supongamos que sim, yes I do. Do you work? Yes I do. Esse do, às vezes, geralmente, se você for traduzir, você vai traduzir sim, eu, yes, sim, eu trabalho. Pero do não significa trabalho. Ou seja, do não é trabalhar. Se eu perguntasse para você, você bebe? Do you drink? Certo? Você bebe? E você fala, yes I do. Se você for falar em português, você vai falar, pergunta em português, você bebe? Eu bebo. Sim, eu bebo. Ou eu bebo. Você está utilizando o mesmo verbo. Aqui você vai utilizar o do. E se você for traduzir yes I do, você vai falar, sim, eu bebo. Ou eu faço isso, por exemplo. Mas a tradução lógica para você seria, sim, eu bebo. Mas do, na pergunta anterior, não era trabalho? Quando eu falei para você, você trabalha? Você falou, sim, yes I do. A tradução não era, sim, eu trabalho? Então aqui significa trabalho. Você vai traduzir como trabalho. Eu pergunto se você bebe, yes I do. E a tradução é sim, eu bebo. Então agora como é? Agora é outro verbo? Exatamente. O do, quando você vai fazer a tradução de um yes I do ou I do, porque você poderia, se você falasse I do, você trabalha, I do, está falando que sim. Então, eu traduziria isso como trabalho. Do you work? I do. Está dizendo que trabalha. Do you swim? Você nada? I do. Está me dizendo nado. Eu nado. Está me entendendo? Então, se bem o do não significa nada, porque é um auxiliar, sem tradução nenhuma, quando você vai traduzir da forma que você costuma falar. Então, aqui, qualquer utilização do do, se você for traduzir, vai traduzir do mesmo verbo que foi perguntado. Eu não vou perguntar se você trabalha e você vai me dizer que você nada. Não. Você trabalha? I do. Eu trabalho. Você come? I do. Eu como. Você mora? I do. Eu moro. Está entendendo como funciona o do? Então o do não tem tradução porque é um auxiliar, não tem tradução nenhuma. Porém, na hora de você traduzir numa resposta, porque na pergunta eu vou utilizar um verbo aqui. Se eu falo para você, você alguma coisa, eu vou utilizar um verbo. Sim? Qualquer um. Tenho todas as possibilidades de verbos do idioma inglês para utilizar, se eu for utilizar uma pergunta com o do. O que eu quiser perguntar. Então, o que acontece aqui? Na resposta, nessa aqui, você vai utilizar na tradução, não é que isso é um verbo com significado, mas na tradução você vai traduzir com o verbo que foi utilizado na pergunta. Dá para entender? Só que isso vai ser na tradução. Se eu perguntar, você trabalha? Você não vai falar no inglês, sim, eu trabalho. Ou não, eu não trabalho. Não vai utilizar isso. Você vai utilizar o do. Se eu perguntar com do, essa é outra informação interessante para dar agora. Quando alguém perguntar para você, em inglês, com algum verbo, utilizando algum elemento, não com algum verbo, utilizando algum elemento para perguntar, você sempre vai responder utilizando esse mesmo elemento da pergunta. Grava isso na sua cabeça porque é importantíssimo daqui para frente. Importantíssimo, presta atenção. Se eu perguntar para você utilizando o do, você vai responder utilizando o do. Pode ser negativo, negação ou afirmação, mas você vai responder utilizando o do. Se eu perguntar para você com o verbo to be, você vai utilizar o verbo to be para responder, não outra coisa. Eu pergunto, are you? Você vai falar yes I am ou no I am not, mas você vai utilizar o to be. Se utilizar o will para perguntar, você vai responder com will, negativo, positivo, de forma que você diz, mas com will. Se utilizar um modal para perguntar, você vai utilizar um modal.
Se utilizar o had no passado particípio, no caso de fazer uma pergunta no passado particípio, você vai utilizar o mesmo had ou had. Está me entendendo o que estou falando? Isso é uma coisa que você tem que se gravar na cabeça a ferro e fogo. Tem que gravar isso na cabeça. Não erre nas respostas. Se você gravar e tiver claro que quando você for responder alguma coisa, você vai utilizar o mesmo elemento da pergunta, independentemente de ser afirmativo ou negativo a sua resposta, você utiliza o mesmo elemento e não vai errar nunca. Nunca. O que você sim vai ter que pensar e ver como você vai fazer para você perguntar. Porque quando você for perguntar, quem tem que utilizar e partir de você mesmo o elemento que você vai utilizar na pergunta é você. Você tem que saber o que elemento utilizar. Para isso você precisa estar treinado e entender que elemento utilizar nesse caso. Você tem que saber se a frase tem to be, se a frase tem algum elemento para fazer a pergunta e utilizar ele, se não tiver o do. Tem que saber se no passado ou no presente. São coisas que você vai ter que analisar antes de você perguntar. Agora, quando você for responder, não tem nada mais simples. Eu pergunto com algum elemento, você vai entender qual é o elemento da pergunta, porque se eu estou fazendo uma pergunta, quer dizer que você está reconhecendo o elemento da pergunta. Sim ou não? Então, quando eu for perguntar qualquer coisa para você, vou utilizar algum elemento para fazer essa pergunta, qualquer um. A resposta vai levar esse elemento da pergunta, a menos que você queira falar yes ou não. Não precisa de elemento nenhum, mas se você fizer assim, também não precisa falar inglês. ¿Sí? Faz assim ou faz que não. E não, estamos falando de utilizar o idioma. Então, grave isso. Sempre vai responder utilizando o mesmo elemento. Isso não tem nada a ver com a aula de Edu, mas já que estamos com isso, estou te explicando para você já ficar ciente que você vai responder com o mesmo elemento com o qual foi feita a pergunta. Certo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu falo para você do you work? Do you work? E você vai me dizer que sim. Vai me dizer o quê? Yes, I do. Perfeito. Eu perguntei com do, você vai falar que sim. Do I work? Você vai falar que sim. Eu vou te perguntar por mim. Do I work? Você vai responder. Vou te fazer as perguntas e você vai responder todas as perguntas que sim. Que são estas. Vamos lá, vamos repetir isto primeiro. I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, he does. Does. Uh-huh. Yes, she does. Yes, she does. Estamos no presente simples, né? No presente. Yes, it does. Yes, it does. Yes, we do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, you do. Yes, they do. Yes, they do. Perfeito. Estas são respostas no presente. Eu pergunto no presente, você vai responder no presente. Então, eu vou te perguntar, do I work? Você vai falar que sim. Yes, you do. Perfeito. Do you work? Yes. Yes, I do. Perfeito, perfeito. Estou te perguntando, você responde sempre que sim. Does he work? Yes, does she. Yes. Does he Does work? Você vai falar Yes, que sim. does he. Por que does he? Does he é pergunta. Pergunte de novo. Does he work? He. Aqui. Yes. He does. Claro, você está afirmando. Certo. Você está afirmando, não está perguntando. Certo? Yes, he does. Exatamente. Outra coisa importante que eu vou te dizer para você já entender como funciona as perguntas com auxiliar. Você sabe que quando você vai conjugar um verbo, vai utilizar esse verbo no presente simples sempre, nunca em outra situação. Quando você conhece o que é a S-form, a forma S de um verbo, quando você vai utilizar a forma S de um verbo, ela só é possível utilizar a forma S de um verbo quando você está na terceira pessoa e no presente simples. Em outro tempo, fora do presente simples, não existe forma S. Certo. Só no presente simples. A mesma coisa acontece aqui. No verbo, no auxiliar, só no presente simples. Também não tem outra forma de utilizar o do. O do é só no presente simples ou no passado. Não tem auxiliar do em outra forma. Ou você utiliza no passado ou no presente.
não tem outra opção para utilizar o do, certo? Agora vamos ver um passado daqui a pouco. Assim como você utiliza o verbo no presente simples na terceira pessoa com a forma S, também, você está vendo aqui, esta aqui é a forma S de este auxiliar. O auxiliar é esse aqui, do. Isso aqui, das, é a forma S de esse auxiliar do. Sim? Quando você utiliza um auxiliar numa pergunta, quem vai levar a forma S é o auxiliar. Por isso o auxiliar está na forma S. Olha, você trabalha? Do you work? Não tem forma S, work. Porque também estou na primeira pessoa. Do you work? Não tem forma S. Does he work? Estou utilizando a pergunta no presente simples e o verbo não tem forma S. A gente sabe que quando eu utilizo um verbo na forma S, na terceira pessoa, no presente simples, leva a forma S. E aqui não leva. Por quê? Porque quem leva, na pergunta como auxiliar, quem leva a forma S é o auxiliar, não é o verbo. Certo? Eu utilizo o verbo na forma S quando estou conjugando. Mas quando eu faço uma pergunta com auxiliar, quem vai levar a forma S é o auxiliar. E quando eu fizer uma pergunta no passado, com o auxiliar, quem vai ficar no passado é o auxiliar, não o verbo. O verbo é, quando eu utilizo o verbo, aqui estou utilizando o auxiliar, o auxiliar, ele vai levar a forma S no presente e nas terceiras pessoas, e ele também vai se transformar em passado. Claro, porque não é o verbo. Com o verbo to be, aí seria it has, que tem uma S. A forma S nunca vai no pronome pessoal, sempre vai no verbo. Claro. Só que neste caso você está utilizando auxiliar. Quando você utiliza auxiliar, todo o que você sabe para o verbo, que o passado, por exemplo, work é worked, que se escreve worked. Bom, tudo o que você sabe para um verbo, no presente, que leva a forma S no presente simples, passando pela terceira pessoa, e o que você sabe do verbo, transformar esse verbo no passado, quando está no passado, não corre mais quando você tem auxiliar. Tudo isso que você sabe vai para o auxiliar. Então, forma S vai no auxiliar, o verbo fica como está, sempre, e passado, se eu for perguntar no passado com auxiliar, eu vou utilizar o passado no auxiliar, que neste caso vai ser o did, que já vamos a ver daqui a pouco. Está entendendo como é que funciona? O auxiliar vai levar a forma S, que aqui está a forma S, e também vai ser o passado, o auxiliar vai ser o passado. Portanto, o verbo vai ficar sempre como está. Sim? Então, vamos lá. Se você for responder aqui, você nunca vai responder com o auxiliar na frente do pronome, porque o auxiliar na frente do pronome é para perguntar. Sim? Então você vai responder com o pronome na frente e o auxiliar depois. Se você responder que yes, do you work? Yes, está respondido. Mas como eu falei para você, se você faz assim, eu estou achando que você está me dizendo que sim. Então aqui estamos treinando o idioma, portanto vamos utilizar todas as respostas possíveis do idioma, que seria yes, I do. De novo, quando você vai responder, se eu pergunto para você se você trabalha, você vai responder yes, I do, ou você vai responder I do. Não vai responder yes, I do work. Não existe isso, certo? De novo, quando você for responder uma pergunta que eu faça para você como auxiliar, nunca você vai responder com verbo. Do you work? Yes, I do. Ou I do. Eu prefiro, agora vamos trabalhar com yes, I do. Depois você, já sabendo manejar o auxiliar, você vai responder I do, porque a resposta normal, natural, seria que você fale I do. Certo? Assim como se eu perguntasse para você em português, você trabalha? Trabalho. Você não fala sim. Se você fala que sim, é que sim. Mas dificilmente você escute alguém respondendo essa pergunta como sim. É muito até seco, fica meio assim como que, sabe? Trabalho. Você trabalha? Trabalho. I do.
Você toma cerveja? Você bebe cerveja? Eu bebo. I do. ¿Sí? Então, mas por enquanto vamos a utilizar para você entender como que ele funciona exatamente. Então, nunca acrescente o verbo. Nunca. No se responde de esa forma. Só auxiliar. ¿Está certo? Então vamos lá. Estamos en las terceras personas. Does he work? Does he work? Yes, he does. Perfecto. ¿Qué significa does he work? Você trabalha? Não. Ele trabalha? Claro, estoy preguntando por él, he. ¿Y la respuesta que você me dio, cómo você Sim, traduce? ele trabalha. Exactamente, sí, ele trabalha. Yes, he does. Se eu perguntasse para você, ele bebe cerveja? Você vai me dizer que sim. Does he drink beer? Does he drink beer? Você me dizer que sim. Vai me responder o quê? Yes. Yes, Estou perguntando Não. por ele. Yes, he does. Yes, he does. É a mesma coisa, não? É. Eu pergunto para você se ele trabalha e você respondeu o quê? Yes, he does. E que significava? Sim, ele bebe? Não, ele trabalha. Sim, ele... Eu perguntei para você, ele trabalha? Ah, sim, E ele você respondeu o trabalha. quê? Sim, ele trabalha. E você respondeu o quê em inglês? He does. Yes, he does. Então, vou te perguntar, ele trabalha? Yes, he does. O que significa? Sim, ele trabalha. Agora vou te perguntar, ele bebe cerveja? Does he drink beer? Yes, he does. O que significa? Sim, ele bebe cerveja. Claro, sí, ele bebe. Claro, ¿está entendiendo? Entonces, eu te pergunto se ele trabalha e es que das. Ele bebe cerveja e es que das. Ele sabe dirigir? Sim, ele sabe. Ele dirige? Sim, ele dirige. Então, olha, se eu pergunto para você, ele sabe dirigir algum veículo? Sim, ele sabe. Ele dirige algum veículo? Sim, ele dirige. Está entendendo? Sempre a mesma coisa. Isso não muda. Você vai traduzir da forma que você tem que traduzir por idioma de você. Mas no inglês isso não muda. Sim? Então, does she work? Yes, he does. Does she work? Ah, yes. She does. Perfeito. O que significa does she work? Sim, ela trabalha. Não. O que significa does she work? Does. Eu tô Ela te perguntando. trabalha? Claro. Does she work? Acá posso acrescentar o que quiser. Does she work? O que significa? Ela trabalha? E você respondeu o quê? Yes, she does. O que significa? Sim, ela trabalha. Sim, ela trabalha. Sim. Ou também você poderia traduzir, se você quiser, sim, ela faz isso. Tem muitas pessoas que traduzem assim, ela faz isso. Mas na realidade, como eu falei para você, na realidade você vai traduzir da forma que você acostuma a falar. Esqueça do inglês, esqueça do que significa aqui, do como traduziria o inglês para ele, como utiliza ele na língua dele e qual é o sentido exato que ele dá. Você traduza como você fala, porque a tradução é essa, para o seu idioma. O cara que fala francês não vai traduzir da mesma forma que você traduz. Ele vai traduzir o que é isso aqui, porém ele vai utilizar a forma que ele usa para falar. A mesma coisa no Rio de Janeiro, não se fala dessa forma, ele vai traduzir da forma que se fala no Rio. Está entendendo? Só traduz o que é, mas as palavras e os jeitos de falar, você utiliza os seus. Então, se aqui é ela trabalha, sim, ela trabalha, certo? Simples. Então, vamos lá. Does it work? Does it work? Yes, Você vai dizer que sim. yes, it does. O que significa does it work? Isso trabalha? Sim, isso trabalha, isso funciona, isto funciona. Ah. Isto funciona. Ah. E você me falou o quê? Yes, it does. O que significa? Sim, isso funciona. Sim, Isso funciona. trabalha. Claro, sim, isto funciona. Do we work? Nós trabalhamos? Exatamente. Do we work? Yes, we do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, we do. Sim, nós trabalhamos. Sim, perfeito. Do you work? Vocês? Não. Eu estou falando com você. Vocês. Do you work?
Se você acha que são eles, você vai falar deles. Se eu estou falando de vocês. Do you work? Do you two? Olha, eu poderia falar, vocês dois trabalham? Do you two work? Pero não vou falar to. Vou falar do you, pero estou falando no plural. Do you work? Você e essa outra pessoa. Do you work? Você me respondeu o quê? Yes, I do. Não. Você está falando de you e vocês. Você está falando de quem? Eu estou falando, se eu falo, Você está me perguntando se eu falo do you work, eu tenho duas opções. Ou falo do you work, o singular, por você mesma, ou falo do you work por você e mais alguém. Se você for responder aqui, você vai responder por você mesmo. Mas se você for responder aqui, você vai responder por você e pelo resto, mas você está inclusa. E se você está inclusa, você é nós. Tá certo. Então, do you work? Do you work? Nós trabalhamos. Sim. Estou perguntando, vocês trabalham? Eu vou te perguntar... Eu vou dizer yes, you do. Não, peraí, escuta, peraí. Yes, I do. Não, escuta, sim. calma. Peraí, calma. Vou te perguntar em português. Para você isso assim, Tá bom. você vai me responder em português. Você trabalha? Yes, I do. Não, em português. Você trabalha? Sim, trabalho. Está respondendo por você. Agora vou te perguntar por você e sua irmã. Sim. Vocês trabalham? Nós trabalhamos. Então nós. Nós trabalhamos. Então, do you work? Claro. We. Yes. Yes, we do. Perfeito, agora, porque eu falo you porque estou falando com vocês, mas você fala we porque está falando, você fala nós. Não, pero você acha que é tão simples assim? Você acha que é tão simples assim? Se fosse simples assim, numa semana todo mundo estaria falando 40 idiomas. Tá bom. Entender como as coisas funcionam é simples. Agora vai utilizar. Vai utilizar. É como se você quisesse tocar piano. E você passasse 20 anos assistindo como os caras tocam piano. Você acha que vai se sentar no piano para fazer um concerto de piano? E os dedos? Quem é que vai mexer com os dedos? Certo. Está me entendendo como funciona? Entendi. Você pode assistir e saber todo de tudo. Vai fazer um curso de mecânica. Você pode ser o melhor mecânico do mundo. Mas se você senta no carro, você vai bater na primeira árvore que aparecer por aí, porque não é saber dirigir isso. Tá certo. Você pode saber tudo de gramática, mas se você não mexe a boca para conversar, com o idioma acontece a mesma coisa. Você pode saber muito de gramática, mas se você não está acostumada na conversação, não é assim que se fala. Assim se faz uma prova. Você pode estar o dia todo estudando, você vai tirar a melhor nota numa prova escrita. Mas vai conversar, é outra coisa. Por isso é importante, e a partir da próxima aula a gente começa com isso, sim? Com treinamentos de conversação, utilizando tudo que a gente vem vendo nas aulas anteriores. Aí você vai entender o que você precisa para falar inglês. A partir da próxima aula, a gente começa com o treinamento de conversação. E aí você vai entender por que as pessoas não falam. Sabem muita gramática, passam um nível e outro nível, e tem papéis e mais papéis, juntando de que nível esse, nível outro, nível 40. E cadê a conversação? Não. Sabe por quê? Você vai entender a partir da próxima aula por que não se fala inglês. E o que você precisa para falar, para ser fluente. Aí você vai entender. A maioria pensa que estudando e estudando vão sair falar. Eu aprendo a gramática toda e depois vou e me solto e saio falando. Não é assim que se fala. É como você quiser fazer um curso de mecânica e fala, agora eu vou na Fórmula 1. Passo por cima de todo mundo. Se fosse assim, os mecânicos estariam dirigindo e não os pilotos. Porque se é estudar sobre isso que você vai utilizar, então os mecânicos teriam que pilotar melhor que os pilotos. E não são os mecânicos que estão dirigindo. Está entendendo? Você precisa botar a mão na massa para fazer as coisas, independentemente de saber ou não. Aliás, se você me dissesse, olha, eu tenho uma hora por dia na minha vida para estudar inglês, ou para me dedicar ao inglês, eu faço o quê? Estudo gramática ou treino conversação? Olha, esqueça a gramática, treino conversação. Porque se o seu objetivo é falar, não é? Então tem que mexer a boca e tem que aprender a utilizar. Você já viu as aulas dos problemas pessoais? A gente já viu os problemas pessoais? Ou não vimos? Você entende como funciona? Funciona igual que em português. Mas você agora não sabia responder o problema pessoal. Sabe por quê? ¿Por qué? Porque você não sabe os problemas pessoais? Você sabe os problemas pessoais.
não tem problema para entender o pronome pessoal. E por que não utilizo certo? Porque não é assim que funciona. Precisa treinamento. E para você conseguir fluência, você precisa errar 1000 vezes. Esse erro do pronome pessoal, você não vai ser o último. Você acha que já corrigiu, já está? Você vai continuar errando com pronomes pessoais. Vai continuar errando, porque é assim que funciona. Tem que uma vez e outra vez, e se aprende do erro. Você precisa passar por esse processo para conseguir falar. E muitas vezes as pessoas pretendem aprender, entender, saber, decorar todo e depois ir e utilizar todo esse conhecimento. Vai ter que passar igualmente por esse processo. Não existe processo de influência sem os erros, está me entendendo? E as pessoas, como tem... Eu entendo também essa situação, porque também aconteceu comigo. A pessoa tem medo de errar. Se fica constrangido, ninguém gosta de ficar exposto. Mas se você não ficar exposto, você não chega lá. Tem que ficar exposto, porque não tem ninguém que não tenha ficado exposto. Entenda, tem que passar pelo processo dos erros para conseguir conversar. ¿Sí? Assim como você tem que passar pelo processo do estudo para entender. Precisa errar. Se você não estiver disposto a errar, não tem conversação. Para você conversar, precisa errar e errar e errar. ¿Sabe? Precisa passar por isso. Então vamos lá. Pergunte você mesma. Pergunte: do I? Yes, I do. Do you? Yes, you do. Does he? Yes, he does. Vamos lá, começa com o primeiro. Do I? Yes, I do. Do you? Yes, you do. Does he? Yes, he does. Does she? Yes, she does. Does it? Yes, it does. Do we? Yes, we do. Do you? Yes, you do. Do they? Yes, they do. Você já tem isso claro? Sim. Bom, agora faz uma coisa. Feche os olhos e faz exatamente o mesmo exercício. Quer dar uma olhada antes? Você acabou de olhar. Vamos lá, I fecha. do. Ah. Não, não é I do. Você vai Do para... I? Sim, Yes, I do. perfeito. You do. Não, Do está perguntando. Do you? Yes, I do. Não, você está perguntando... Yes, you do. Ah, perfeito. Does he? Yes, he does. Perfeito. Does she? Yes, she does. Perfeito. Vamos lá. Does it? Yes, it does. Perfeito. We do. Não. Está perguntando. Do I? Não. Do you? Não. Ah, Tem we. Tá. Tem we? Tem we. Então. Do we? Isso, muito bom. Yes, we do. Perfeito. Vamos lá, já estamos chegando no final. Do you? Perfeito. Yes, you do. Perfeito, falta um. Do they? Yes. Do you? Do they, yes? Do they? Yes, they do. Perfeito. Muito bom. Bom, vamos com a negação. Vamos com a negação. Assim, perfeito. Deu trabalho, mas conseguimos. Vamos. Olha, da mesma forma que você utiliza o presente, yes, você utiliza a negação, certo? Vamos fazer com a negação agora. Vamos lá, a ver. Aqui, quando você vai falar que não, sim? Como você fala, quando você fala I do, você fala
yes, I do, sim. Eu trabalho, sim. Eu durmo, sim. Eu bebo, ou sim, o que for. Dizer I do significa que sim. Você não pode responder no I do. Você precisa de uma negação aqui também. Certo? Você vai falar no, I do not. Not. Vou botar aqui o not. Not. Porque você pode transformar isso também. Lembra quando a gente fez a contração do verbo to be? Exatamente. Você pode falar... Sim, doesn't seria aqui. Aqui seria don't. Don't em Sim? cima e doesn't na terceira Esto pessoa. seria not com T, seria no, I do not, que é uma negação tranquila, normal, que se utiliza, ou Doesn't. doesn't é esse aqui. Doesn't na terceira pessoa. Nas pessoas. Esse doesn't. Nunca você vai responder no, I do, porque I do significa que sim. Está entendendo o que eu estou falando? Se você falar I do, vamos supor que você não vai falar yes, I do. Você vai falar que sim, pero vai falar I do. Eu falei para você antes. Geralmente, você não vai falar yes, I do. Você vai falar I do. Como quando eu botei o exemplo para você. Você trabalha? Eu trabalho. Sim? Então, esse trabalho seria I do. Você vai responder assim. Você trabalha? Trabalho. Ele trabalha? Trabalha. ¿Sí? ¿Vocês trabalham? Trabalhamos. Assim responderia. Então isso seria I do. O que acontece com a negação? Se você for responder assim dessa forma, não com yes, simplesmente trabalho, você vai falar I do not ou I don't. Você vai me responder que não. Você trabalha? I don't. Ele trabalha? He doesn't. Vocês trabalham? Vocês duas trabalham? We don't. Nós não. Então, o que acontece? Está vendo como quando você não utiliza yes, você utiliza I do, e quando você não utiliza no, você utiliza I don't. Se você utilizar o no, o I don't precisa ser utilizado também. Não deixa de negar como auxiliar pelo fato de você ter falado que não antes. Presta atenção a isso porque é um erro muito comum. As pessoas falam no I do. Não, no I do é que sim. Ou você falou que não, pero não, vírgula, sim. Porque I do é sim. Eu faço isso, o que for. Eu trabalho, eu nado, eu durmo. Então, quando você for negar, você vai utilizar a negação e o auxiliar com negação também. Depois você vai decidir se você quer fazer a forma contraída ou a negação sem contração. Então vamos lá. Vou te perguntar. Aqui fica assim, não? Ou este not. Por exemplo, sim? Doesn't, don't e don't. Lembra que pode ser também do not. Certo? Então vamos lá. Eu vou perguntar para você. E você vai falar sempre, vai responder com negação. Do I work? Do I work? Veja por quem estou perguntando e por quem você vai responder. Do I work? Você vai falar que não. No, you don't. Ou no, Do not. Doesn't. no, you do not. Ah, tá bom. No, you don't. Ou então, no, you do not. Perfeito. Ou you don't. You don't. Também outra opção de responder. Ah, tá bom. Sim? Você, o mais normal que Pra você não vai falar fazer... não, you don't, eu falo you don't. Perfeito. Se você estiver... Quando você seja fluente, você vai falar you don't. Ah, tá bom. Sim? Você só vai falar no, you don't, se você, como a gente já falou alguma vez, quiser reafirmar essa ideia que você estiver dando. Sim? É como se a mamãe está falando para o menino que ele não vai ir a algum lugar. Ela fala you don't, você não vai. E ele insiste, no, you don't. Não, você não vai. Tem uma certa afirmação aí, um pouco mais forte do que uma resposta simples de negação. Então, não é que a gente vai falar esse no, I don't, no, you don't, no, he doesn't, de forma constante. Quando você estiver mais acostumado a falar, você vai
escolher do jeito que você vai responder. Então vamos lá. Do I work? Sempre sou eu que estou perguntando para você alguma coisa. Do I work? No. You don't. Perfeito. Agora me diga no you don't. No, you don't. Perfeito. De novo, no you don't. No, you don't. Perfeito. Do I work? No, you don't. Do you work? Veja por quem eu estou perguntando. Por quem você vai responder? Você vai responder por mim ou vai responder por quem? Do you work? Você vai responder por quem? For me. Então vamos lá. No, you don't. Não, aí está respondendo por mim. Você está falando você. No, I don't. Está vendo? No, just É costume. Olha, é uma coisa muito óbvia, mas vai falar. Quando você vai falar, a coisa muda. No, you don't. Não sou eu, estou perguntando por você. No, I don't. Perfeito, vamos lá. Do I work? No, I. Não. No. No, you don't. Do I work? No, you don't. Do you work? No, I don't. Perfeito, perfeito. Você tem que, não interessa por quem eu for perguntar, você vai utilizar o pronome que corresponde na resposta, entende? Does he work? No, that's. No. Does he work? No. He doesn't. Perfeito, perfeito. No, he doesn't. Does he work? No, he doesn't. No, he doesn't. De novo, does he work? No, he doesn't. Perfeito. Does she work? No, she doesn't. Perfeito. Does she work? No, she doesn't. Does it work? No, it doesn't. Perfeito. Do we work? No, we doesn't. No, we don't. Does é para a terceira pessoa. É a forma S do auxiliar. Don't. Ah, já sei. Só para a terceira pessoa. No, Então, we don't. perfeito. Do we work? No, we don't. Perfeito. Do we work? No, you don't. Do you work? No, we don't. Perfeito. Estou perguntando por vocês. Ótimo. Do you work? No, you don't. No, we? Don't. Perfeito. Do you work? No, you don't. You know, we. We don't. Do you work? No, we don't. Perfeito. Do they work? No, they don't. Perfeito, perfeito. Who doesn't work? Você falou no, they don't. Eu perguntei para você, eles trabalham? Não, eles não. Você falou, então vou te perguntar agora, quem não trabalha? E você me disse que eles não. Who é quem? Como já falei para você, who é considerado uma terceira pessoa. Portanto, quando você utiliza um verbo com who, num presente simples, que é o caso de agora, você utiliza esse verbo na forma S. Então, aqui corre a mesma regra para o auxiliar do, portanto, eu vou perguntar para você com o auxiliar do na forma S. Então, vou te perguntar, who, que é considerado uma terceira pessoa, who doesn't, porque é considerado terceira pessoa, who doesn't work? E você vai me dizer, eles não trabalham. Então, vamos começar de novo. Vou te perguntar, do they work? Eles trabalham? Você me respondeu que não. Eu vou dizer que não. Sim. Então seria, no, they don't. Perfeito. No, they don't. Do they work? Eles trabalham? No, they don't. Eles não trabalham. Te pergunto, quem não trabalha? E você vai me responder, eles não trabalham. Então a pergunta vai, who doesn't work? Quem não trabalha? They don't. Perfeito, perfeito. Isso é conversar. Eu te perguntar, você me responder, depois você me perguntar, eu te responder. Isso é conversar. Assim se maneja uma conversa, um treinamento de conversação. Está me entendendo? Perfeito. Então vamos lá. Vamos rapidinho com isso antes de mudar para o passado. Do I work? No, I don't. Do you work? No, you don't. Does he work? No, he doesn't. Vamos lá, começa. Do I? Do I? Sim, No, I don't. perfeito.
Está negando. Do you? No, you don't. Perfecto. Does he? No, he doesn't. Sí, presta atenção que você está perguntando o auxiliar na frente e depois na resposta você está botando o auxiliar depois do pronome, sim? Então vamos lá. É assim que se faz. Does she? No, she doesn't. Does it? No, it doesn't. Do we? No, we don't. Perfeito. Do you? No, you don't. Perfeito. Do they? No, they don't. Perfeito. Está mais ou menos entendido como é? Sim. Vamos no passado.